Ele que tem sede, venha e beba da água da vida. Um dia eu bebi dessa água e foi muito bom. Mas tem que ter, para beber da água tem que ter sede. Está com sede? Bem, trouxe sua Bíblia, seu celular, seu chaveirinho bíblico aí? Trouxe? Então abre aí Tiago. Não é pegadinha, tá? Calma aí, pastor Cláudio. Não é. Tá? Foi de Deus esse negócio, não foi marmelada não. Enquanto o pastor Odair orava, eu estava falando comigo mesmo, com Deus aqui, né? Tem uns negócios. Esse negócio da oração em línguas, a mente fica infrutífera, mas às vezes fica uma bagunça na nossa ansiedade. Eu quero falar com Deus, estou falando em línguas, e estou ouvindo o pastor orar e zaz, né? E aí Deus me pegou no meio dessa agitação toda e falou: ei, lembra de onde você saiu? A gente vai falar um pouco disso, mas como é bom a gente lembrar, quando a gente está num culto tão poderoso desse, o quanto a gente é indigno para estar aqui. Mas com a graça de Deus, Ele não planejou esse dia para a gente. Eu quero que você não perca esse ambiente. Nós vamos falar sobre santidade nos relacionamentos. E aí, lógico, né? Como líder dessa igreja, eu preciso falar que nós já falamos no primeiro dia sobre o que mesmo? Claro, né? Sem essa fileira aqui, ó. Vamos lá? O que a gente ouviu na sexta-feira? Não, isso, na sexta-feira, na vigília? Vai, irmão, alguém, voz forte. A quem você tem dado ouvido? Obrigado, pastor. Obrigado. Gente, a quem você tem dado ouvido? Quem tem sede, beba da água da vida. Só que vou te dar uma informação, irmão. Você está atrasando a pregação de hoje, hein? Ó, você precisa anotar, varão. Você precisa anotar, varão. Você tem que trazer caderno. Você já viu eu e Raquel saindo dessa igreja? A gente entra na igreja com uma pilha. Bíblia, caderno, Bíblia, caderno, Bíblia, caderno. E aí a gente sai, vai lá pro carro. Vai lá. E quando muito a gente olha, esquecemos um caderno. Esquecemos. Gente, isso não é brincadeira, não. Eu tenho um pastor que era meu amigo. Ele era um Harris mortal, depois ele virou pastor. Tô brincando. Mas ele cresceu comigo. E quando eu estava naqueles cultos igual esse do Shaba, e de repente rolava aquele alvoroço no apelo, e aí vinha um homem de Deus, uma mulher de Deus, começava a orar por mim, começava a orar pelos nossos amigos. Sabe o que ele fazia? Começava a tomar nota. Aí depois ele colava na gente assim e falava assim, ó. Sabe, pastor Elis, que o pastor Odair falou? Talvez você estava lá no Shaba e talvez você perdeu para estar aqui, ó. Não perde. Não perde. Porque é valioso demais. É valioso demais. São palavras de direção, palavras de mudança de rumo, para alcançar o fim que a gente espera. Está aí, está na parede. Está aí, Jeremias. Mas o tema dos relacionamentos, vamos voltar aqui, né? Então você entendeu, né? Não vou ficar repetindo. Então, anote. E o tema dos relacionamentos, ele é muito grande. Você não, de repente, falar: poxa, minha mãe devia estar aqui. Minha esposa, minha irmã devia estar aqui hoje para ouvir isso. Não. Então, para você entender um pouquinho, que nós entendemos esse conceito. Então, vou passar rapidinho por esses dois conceitos. Presta atenção no primeiro. Está lá em Tiago 1,13. A partir do 13 diz assim: quando alguém for tentado, jamais deverá dizer: estou sendo tentado por Deus, pois Deus não pode ser tentado pelo mal e a ninguém tem. Cada um, porém, é tentado pela própria cobiça, sendo por esta arrastado e seduzido. Então a cobiça, fala comigo, a minha cobiça, tendo engravidado, eu estou lendo na NVI, mas tem traduções que falam concebido, dá luz ao pecado, e o pecado, após ter se consumado, gera a morte.
Meus amados irmãos, não se deixem enganar. Toda boa dádiva e dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes, que não muda como sombras inconstantes. Palavra concebido, do grego, prometo que é a única que eu coloquei, tá bom? Aqueles que não gostam que a gente fala essas coisas aqui. Mas isso aqui é bom para a gente entender lá dentro do significado, e a gente não ficar navegando em fábula aqui, porque fábula não muda a nossa vida. O que muda é a palavra de Deus, a palavra poderosa de Jesus Cristo. Então ela fala, a palavra grega aqui é sulambano. O que quer dizer isso, Tiago? Sabe o que quer dizer? O concebido que ele fala aí fala de agarrar, pegar, tirar o bebê da barriga da mãe. Pode ser que para o mundo seja, tá bom? Então, né? Talvez alguém passe aí assistindo, mas é muito fácil. Vocês crentes ficam botando, né? Não. Mas não é falando, tipo, aperte o botão para sair, né? Não tem. Também tem a conotação de desejos sexuais que o homem não consegue resistir. A conotação da palavra grega é de prisão, ou ser aprisionado por alguém. E com isso, vamos voltar no conceito e a gente fecha essa parte. A minha cobiça, diga, a minha cobiça, após ser concebida, gera o pecado. Só que o pecado, ele já está lá dentro. Ei, concebido, o feto já está lá. Então nós não estamos falando de relacionamento, do que você não fez, do que você deveria ter feito, ou do que você não. Nós estamos falando do seu conceito de relacionamento. Se ele estiver errado, é pecado, que já está concebido. Amém? Estamos entendidos? E não é culpa de Deus e nem do diabo, é nossa cobiça. Amém? Deu para entender? Amém. Amém ou misericórdia? Amém. Amém? O negócio é forte. Eu e o Gustavo fomos para baixo da cama quando a gente entendeu esse negócio. A gente falou, Jesus, tem misericórdia de nós, né? Mas Deus mudou a vida do meu filho na pandemia. Mudou a minha vida. E pode mudar a sua também essa noite. Outra coisa, consequência dos nossos erros de relacionamento. Consequência dos nossos erros gerais. Mas eu quero focar no relacionamento. Todo pecado, todo erro seu tem uma consequência. Amém? Amém. Só que é só para você? Não. Nunca é só para você. Ó. É para toda a igreja, é para toda a sua família, é para os seus colegas de trabalho, é para o pessoal que estuda com você, é para todo mundo que está à sua volta. Que da mesma forma que a bênção de Deus, ela atinge o seu objetivo, resolve o seu problema, né? Atinge todo mundo que está ao redor com a bênção. Da mesma forma, se você errar, e errar geralmente isso acontece quando já está concebido, é voluntário, é aquele erro já planejadinho, é aquele erro que eu já concebi a minha opinião sobre o assunto e eu fiz. Aí complicou a vida de todo mundo, não só assim. 1 Coríntios, capítulo 6, versículos 5 e 8, diz assim: acaso não há entre vocês alguém suficientemente sábio para julgar entre a causa entre os irmãos? Mas, ao invés disso, um irmão vai ao tribunal contra o outro, e isso diante de descrentes. O fato de haver litígios, brigas, alguma coisinha entre vocês, já significa uma completa derrota, porque vocês não preferem, não, é uma pergunta, por que vocês não preferem sofrer a injustiça? Eu vou repetir, por que vocês não preferem sofrer a injustiça? Por que não preferem sofrer o prejuízo? Em vez disso, vocês mesmos causam injustiças e prejuízos aos outros, isso contra os irmãos. Olha que forte. Isso está na minha Bíblia e na sua Bíblia, em 1 Coríntios capítulo 6. Voltando para Tiago, capítulo 2 agora. Eu sei, é correria de Bíblia, porque, né, eu não vou repetir aquela frase lá que eu sempre falo, né, do desserviço lá, mas assim, o poder está na palavra. Então lá em Tiago, capítulo 2, versículo 10 e 13, diz assim: pois quem obedece toda a lei, mas tropeça em apenas um ponto, torna-se culpado de quebrá-la integralmente. Pois aquele que diz
disse, não adulterarás, também disse, não matarás. Se você não comete adultério, ó que santão, mas comete assassinato, torna-se transgressor da lei toda. Falem e ajam como quem deve ser julgado pela lei da liberdade, porque será exercido juízo sem misericórdia sobre quem não foi misericordioso. A misericórdia triunfa sobre o juízo. Essa palavra tem um mistério. Talvez não é um mistério para os estudiosos aqui dentro, mas ela é um mistério talvez para a maioria. Porque a gente não pode cair no erro de falar metade do que o pastor falou serviu, outra metade não. Não, serviu tudo. Aquele que pensa que está de pé, cuidado para que não caia. Mas é que pensa, não é que está de pé. Depois você olha lá. E se eu sou transgressor por uma coisa, eu transgrido toda a lei, começa a ficar estreito, e começa a ficar mais emocionante esse negócio, porque a minha responsabilidade é consequência com todo mundo. Só que tem uma chave aí nesse, porque será exercido juízo sem, juízo sem misericórdia. Eu vou repetir, você repete comigo. Será exercido juízo sem misericórdia. Sabe contra quem será? Contra quem não teve misericórdia. Contra quem, em vez de ter misericórdia, pegou o irmão, levou no tribunal, na frente do juiz descrente, e falou: resolve meu problema, que lá na igreja a gente saiu na mão, não conseguiu resolver. Bom, e alguns exemplos, né, sobre a consequência das nossas atitudes, né? Então, se você sabe o que deve fazer, né, a palavra de Deus também tem esse verso, né? Se você sabe o que tem que fazer e não faz, você comete pecado. Mas para a gente finalizar aqui a introdução, isso está muito refletido lá na vida de Esther, lembra? O único livro da Bíblia que não fala de Deus, mas Deus está em todo lugar lá. Então Esther estava lá quietinha lá na dela, eu sou a mulher mais bonita, tá tudo bem. Aí Mardoqueu veio, deixa eu ver se eu consigo fazer que nem a pastora aqui, ó. Então. Aí, falou: filha, tem um propósito que você está aí. E aí ela teve que fazer alguma coisa, senão todo o povo judeu ia morrer. Acã, quem não cantou uma musiquinha do Acã, que escondeu a capa e tal? Morreu muita gente, né? Nós crianças às vezes cantamos uma musiquinha, é muito bom. José, se tivesse perdido o rumo, não tinha chegado a livrar toda a família dele e o povo da fome que estaria por vir. Os reis de Judá, depois você me pergunta, tem 3 tipos de rei. Tem um que segue ao Senhor, aquele que não segue o Senhor, e tem um terceiro. Aí depois você me pergunta, que eu não vou, hoje não vou falar não, mas o negócio é interessante. Esse terceiro rei tem um mistério aí. Olha só, o mundo está descobrindo um negócio chamado network. Um negócio chamado colaboração. Se você trabalha em qualquer empresa média para grande, você vai ver que todo mundo tem que colaborar com todo mundo. O melhor na sua vida é o network, são as conexões. Todo mundo está entendendo? Todo mundo está aqui? Está entendendo? Então eu vou mudar esse network para relationship ou relacionamento. Se você estranhou eu falar inglês, não estranhe, que essa igreja é de São Miguel para o mundo. Então nós vamos ter muita gente falando inglês, muita gente interpretando inglês aqui, vai vir muita gente de fora, vai ter espanhol também, quem sabe tem até mandarim. Então assim, vai se acostumando. Mas então, esse relacionamento é a mesma coisa que network. Provérbios, capítulo 18, versículo 1. Ó para você ver. Quem se isola busca interesses egoístas. E quem se rebela contra a sensatez. A gente já devia saber disso há muito tempo, mas o mundo soube disso. Isso aqui é tudo para introduzir a importância do relacionamento. As empresas demitem pessoas. Vou ser mais pessoal, eu já demiti pessoas que não conseguiam trabalhar em grupo. Eu tive que olhar para a cara da pessoa, um pai de família, e falar: não posso ficar com o senhor aqui. Pior coisa que tem na vida
empresarial, a gente tem que fazer isso. Se você nunca fez, fica morrendo de desejo de ser chefe, lembre que sempre tem um lado que acaba com a sua vida. Você volta para cá destruído. Você tem a impressão que você acabou de matar uma família. Mas nesse dia eu tive que falar, não é porque você entende. As empresas, elas contratam você pelo curso que você fez, mas elas demitem você porque você não sabe se relacionar. Vou repetir, as empresas te contratam porque elas precisam do que você sabe, mas elas te demitem porque você não sabe relacionar. Nos 10 mandamentos, olha que interessante, 7 deles, fala comigo, 7 de 10. Isso, agora presta atenção, 7 de 10 totalmente tem a ver com o relacionamento interpessoal. Totalmente. Porque tem aqueles que amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, e só a Ele adorar, então é tudo com Ele. Só que depois é assim, não mata, não cobiça, não adultera, e tudo isso não dá para eu não matar sozinho, não posso matar o outro, eu não posso adulterar com a mulher do outro, entendeu? Então, se 70% dos 10, e aí, né, vou brincar de novo, gente, 7 mandamentos é sobre relacionamento. Aí, se você é uma pessoa que gosta de fazer cálculo, né? Eu vou te falar assim, lá no teu trabalho, no meu trabalho isso tem direto. Cadê a Bianca? A Bianca, não sei se ela está por aí. Mas tem, tudo é Pareto. A lei de Pareto é uma lei que fala assim, ó, a maioria dos eventos, eles são causados por 20% das causas. Todo o barulho que ele gera, 20% daquilo ali foi a real causa de todo aquele evento. Isso foi um princípio que foi criado lá antigamente. E a gente usa muito isso. Lembra do 80-20? Quem lembra aqui? Quem já usou em algum lugar? O 80-20? Ó, você precisa focar nos 20%, que esses 20, essas causas aí do problema na sua vida, se você focar nesses 20, você vai colher os 80% de retorno da tua vida. Aí, se você quiser focar nos outros 80%, talvez você vai melhorando e vai ficando excelente na tua vida espiritual. Mas com certeza tem 20% de coisa que, se você não focar, você não vai chegar a lugar nenhum. E aí há uma urgência e um maior retorno para a nossa vida espiritual quando a gente investe isso nos relacionamentos com nossos irmãos, irmãs, famílias, empregados, pessoas do teu trabalho, pessoas da tua escola, quando você pratica os relacionamentos. Se a gente não santificar os nossos relacionamentos, a gente não vai chegar em nenhum lugar em Deus. E o pior, a gente ainda vai, com o resultado disso, impactar a vida de todo mundo que está à nossa volta, a partir da família, a partir da igreja e a partir de todo mundo que se relacionar com você. É como se você se jogasse no mar, com uma âncora pendurada no teu pescoço, achando, egoísta, né, do Provérbios que a gente acabou de ler, achando que o problema está resolvido, mas não está. Simplesmente vai começar a descer uma madeirinha, a âncora vai começar a puxar, vai começar a cair uma madeira, cair outra, daqui a pouco o barco. Mas vamos começar, né? Porque essa parte é muito importante, né? Aí você fala, poxa, está falando meia hora, vai começar agora. Não, é porque a gente precisa desse chacoalhão inicial e de entender esses conceitos, o quão importante é, o quão nosso Deus. Nós temos sido impactados aqui pelo nosso pastor e como Deus tem usado ele para entender o coração de Deus. E olha só, fala comigo, tem uma assassina à solta. É a nossa né, pastor? Tiago, gente, eu me chamo Tiago, mas minha mulher, minha esposa, minha linda,
mulher mais maravilhosa do mundo, ela sabe que eu não sou muito parecido com esse Tiago aqui não, mas eu queria ter esse posicionamento que ele tem. Tiago capítulo 3 agora, versículo 4 a 12, diz assim na minha Bíblia e na sua Bíblia: tomem também como exemplo os navios, embora sejam grandes e impelidos por fortes ventos, são dirigidos por um leme muito pequeno, conforme a vontade do piloto. Semelhantemente, a língua é um pequeno órgão, mas se vangloria de grandes coisas. Vejam como é grande o bosque e é incendiado por uma simples fagulha. Assim também é a língua, é um fogo, é um mundo de iniquidade, colocada entre os membros do nosso corpo, contamina a pessoa por inteiro, incendeia todo o curso da vida, sendo ela mesma incendiada pelo inferno. Toda espécie de animais, aves, répteis, criaturas, toda espécie de animal, ela consegue ser domada. A língua, porém, ninguém consegue domar. Ela é um mal incontrolável, cheio de veneno, mortífero. Por isso, não vai brigar comigo do assassino, tá? Com a língua bendizemos o Senhor e Pai, e também com ela maldizemos os homens, amaldiçoamos os homens, feitos à semelhança de Deus. Da mesma boca procede bênção e procede maldição. Meus irmãos, como pode ser assim? Acaso pode sair água doce e água amarga da mesma fonte? Meus irmãos, pode uma figueira produzir azeitonas? Ou uma videira figos? Da mesma forma, uma fonte de água salgada não pode produzir água doce. Tem um pastor que a gente admira muito, lógico que ninguém admira ele mais do que o Ezequiel. Cadê o Kel? Tá aí? Tá lá? Tá dentro? Lá? Tá lá. Aquele vídeo que estava errado lá agora é o certo. Põe aí. Bem alto, pessoal. Sim. Que alguém que vive na fé, que vive na unção, seja maledicente. Quem vive na unção nunca é maledicente. O maledicente, me perdoe, não me perdoe não. O maledicente para mim é um assassino. Por quê? Porque ele mata você no coração alheio. O maledicente é aquele que fala mal de todo mundo para todo mundo. O maledicente, ele fica procurando oportunidades para falar mal de alguém, para denigrir a imagem da pessoa no coração do outro. Então ele é um assassino, porque ele mata a imagem daquela pessoa, a vida daquela pessoa no coração de quem ele está falando. Então o maledicente não pode andar na unção. Uma das coisas que a unção vai fazer com você é fechar sua boca amarga. Uma das coisas que a unção faz é fechar sua boca amarga. Você vai pensar antes de falar, não vai amaldiçoar ninguém, não vai falar mal de ninguém. Amém? Então quando... 1 Pedro, capítulo 3, versículo 10 a 15, diz assim na minha e na sua Bíblia: pois quem deseja amar a vida e ver dias felizes, guarde a sua língua do mal e os seus lábios da falsidade. Afaste-se do mal e faça o bem, busque a paz com perseverança, porque os olhos do Senhor estão sobre os justos e os seus ouvidos estão atentos à sua oração, mas o rosto do Senhor volta-se contra os que praticam o mal. Quem há de maltratá-los, se vocês forem zelosos da prática do bem? Todavia, mesmo que venham a sofrer, porque praticam a justiça, vocês serão felizes. Não tenham aquilo que eles não temam, aquilo que eles temem, nem fiquem amedrontados. Antes, santifiquem Cristo como Senhor em nosso coração. Eita, pega, a turma mais ungida está aqui do meu lado.
Quantos aqui tem Senhor Jesus como seu Senhor? Amém? Eu preciso que você faça um gesto. É didático hoje. Tá bom? Quantos aqui? Os que não levantaram a mão estão entendendo que Jesus Cristo não é teu Senhor. Santifique Cristo como Senhor no seu coração. Meu irmão, nós, líderes de rifles e células, pastores, e que apacentamos vidas nessa igreja, estamos deveras cansados, mas não desanimados, como diz a palavra lá de Paulo, em Coríntios. Mas nós estamos cansados de ressuscitar relacionamentos que foram mortos pela língua. Não há como você dizer eu estou sob a unção do Altíssimo e você falar mal de alguém. Isso não tem absolutamente nada a ver com o coração de Jesus Cristo. Kiel falou para mim, vê se dá uma pregação legalzinha, né, Kiel? Porque é dia de ceia. Prometo que a próxima parte é legal, tá bom? Mas é importante, é urgente para nós. É ano da santidade, é ano da santificação, é a unção de Deus calando a minha boca. Quem para primeiro de discutir em casa é o cara que está no ano da santidade. Quem vai para a empresa e entende que fizeram uma injustiça com ele e fala assim, ó, eu vou ajoelhar e eu vou orar. Faltou coisa em casa, irmão, nós estamos quase que todo o tempo, todo o apacentamento, toda a conversa, ainda precisamos resolver e ressuscitar relacionamentos que são assassinados pela língua. Isso é muito sério. E para a gente começar relacionamentos santificados nessa igreja, para a gente começar a colaborar com o fluir do Espírito Santo, que você hoje veio e falou, que culto, que maravilha. Então eu te dou, irmão, uma lição de casa muito simples. Se você não tem para falar de si mesmo com Deus, você cale sua boca para sempre de falar dos outros. Em nome de Jesus. Porque só fazendo isso, presta atenção. Talvez tem gente aqui que olha a gente tocando, cantando. Irmão, Deus não se surpreende com o jeito que eu toco violão, e nem com o jeito que eu canto, e nem se a gente cantou afinado ou cantou certo ou errado. Ele se surpreende quando durante o dia inteiro eu, minha esposa, eu, meus filhos, eu e o meu particular teve que se ajoelhar e se dobrar, e aí a língua quer sair assim, que nem uma serpente, ó. Você junta ela assim e fala que não, querida, você vai ficar quietinha, porque eu vou te soltar, mas vou te soltar à noite, porque o Espírito Santo vai te fomentar. Aí te solta. Então, irmão, você tem que entender isso de uma vez por todas, meu irmão, minha irmã. Em nome de Jesus. E vamos continuar. Amém? Quem está comigo aqui? Amém. Amém? Vamos lá. Nessa jornada dos relacionamentos tem caminho que parece bom. Fala assim, caminho que parece bom. Caminho que parece bom. Até parece certo. Mas fala comigo assim, mas são grandes sepulturas de relacionamentos. Quer ver? Vamos lá, agora pode deixar. Não quer ver? Não. Falsos atalhos. Olha que legal. Abre só. Bom, se você estiver abrindo a Bíblia, se você for daqueles ligeiros, tudo bem. Senão, Efésios capítulo 4, versículo 14 a 16, diz assim: o propósito é que não sejamos como crianças, levados de um lado e para o outro, por ondas de ensinos, de opiniões
nem jogadas para cá e para lá por todo vento de doutrina, pela astúcia e esperteza de homens que induzem ao erro. Antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo que é aquele que é o cabeça e é Cristo, dele todo o corpo, ajustado e unido pelo auxílio de todas as juntas, cresce e edifica-se a si mesmo em amor e medita na medida em que cada parte realiza a sua função. Gu, calma que eu vou chegar lá naquele negócio, né? Tá quase aqui, ó, né? Gustavo chegou já tarde, me foguetou com uma palavra de Deus que tive que incluir no negócio aqui. Então, meus irmãos, vou repetir a frase que tem que gravar nesse texto. Fala assim: eu vou gravar nesse texto. Fala, irmão. Ah, tá bom, vai. Fala pro irmão do lado, eu sei, entendi. Tá de ver? Então, cutuca o irmão do lado. Isso, corta ele. Fala, agora fala assim com aquele dedão acusador que o pastor Odair ensina a gente. Eu vou falar com você. Presta atenção. Aí fala pra ele assim: homens que induzem ao erro. E são astutos e espertos. Agora olha pra mim. São chavequeiros mesmo. Eles vão te enganar. Você vai até pensar que é isso mesmo. Sabe por quê? Você vai estar lá diante de Deus, primeiro dia. Oh, Jesus, estou com dor, estou sem dinheiro, estou sem. Vou para a igreja e vou naquela fé que o pastor Odair colocou. Aqui você está dando ouvidos. Eu estou dando ouvido a Deus. Eu estou dando ouvido ao meu pastor, ao meu líder. Eu vou para a igreja e você está lá. Aí de repente aparece um homem ou uma mulher astuto, esperto, enviado do capiroto, mas assim disfarçadaço. Você nem, nossa, que cheiroso. Você nem ia desconfiar. Mas sabe o que ele fala? Ai, muito puxado isso. Gente, você trabalhou o dia todo. Você trabalhou o dia todo. Você não precisa disso. Olha, isso aí que a sua amiga falou para você é uma ofensa. Você não merece isso. Você é uma pessoa direita. Poxa, eu te vejo tão trabalhador. Você vai suportar isso? O que é isso? Você não merece isso. Você não pode ficar quieto. Você tem que fazer alguma coisa. Afinal de contas, você não é trouxa não. E você não dá satisfação a ninguém não. Vai lá, meu, e fala tudo que ele tem que ouvir. E fala tudo. Alô? Estou usando artifícios ensinados pelo meu pastor. Alô? Deus está falando com você? Só falou com os 3, 4. Amém. Você tem que parar de ser trouxa. Sabe quem está te falando isso? É o próprio enviado do seu inimigo para te arrebentar nos relacionamentos. Sabe por quê? Porque o teu ídolo, o teu invencível, o super-herói supremo, aquele que tem todo o poder na terra e, mais do que poder, toda a terra subsiste sobre ele. Sempre fala assim: opa, vou tirar minha mão, acabou a terra, porque subsiste nele. Dá uma olhadinha lá em Colossenses. Ele não é só invencível, ele foi pregado numa cruz, cuspiram nele. Mas a igreja em santidade que está alinhada com o propósito, ela não está interessada em quem cospe no rosto dela. Ela está interessada em seguir o propósito da santificação. Aos de plantão, nós vamos falar de posicionamento também, tá? Mas não tem nada a ver com isso aqui que eu acabei de falar. 1 Pedro capítulo 3, versículo 8 e 9 diz: quanto mais tenham todos o mesmo modo de pensar, sejam compassivos. Olha, está aqui até, que aí é legal porque eu olho para vocês e fica mais legal. Sejam compassivos, amem-se fraternalmente, sejam misericordiosos e humildes. Não retribuam mal com mal, nem insulto,
com insulto. Ao contrário, bendigam, pois para isso vocês foram chamados, para receberem bênção por herança. Aleluia. Nós não temos ideia quantas bênçãos nós já perdemos por entrar por falsos atalhos. Nós não temos ideia como o nosso chamado foi desviado, simplesmente por você ter falado: eu não quero mais ser trouxa, não. Quantas vezes nosso pastor aqui brincando fala assim: aí eu assinei contrato de... Mas quem conhece a vida dele sabe. Tem muita gente falando aí que ele foi. Mas vai lá ver como é que a pessoa está. E vamos falar de posicionamento. Irmãos, nos relacionamentos, fala assim: todo relacionamento precisa de posicionamento. E o posicionamento precisa ser sincero. Nós estamos num país que culturalmente te leva a ter relacionamentos falsos. Eu não gostei, mas eu não vou falar para ele. Vai ficar chato. Eu não gostei. Né, velho? Eu não gostei, mas vai ficar chato. Eu só chamei você assim para brincar com ele aqui, tá? Só para brincar com ele. Porque ele e o Theo, ele tá me devendo muito. Porque eu estou plantando no Theo há 8 anos. Ele chegou agora. Titio Elias. Eu estou aqui agora com o microfone igual a ele. Né? Depois você vai vir. Né? Lá em Efésios capítulo 4, versículo 22, diz assim: quanto à antiga maneira de vocês viverem, vocês foram ensinados a se despir do velho homem, que se corrompe por desejos enganosos, e serem renovados no modo de pensar. Lembra do concebido? Ele está em todo lugar. Se você perceber, o concebido está em todo lugar. Você precisa ficar assim, fissurado para entender como o diabo trabalha na sua mente, porque ela é o maior campo de batalha que existe. Então, se você ganhar aqui, você ganhou. Ó a dica: se você ganhar aqui, você ganhou. Você é vitorioso, você é santo. Então, revestidos do modo de pensar, e revestidos de um novo homem, criado a ser semelhante a Deus, em justiça, em santidade, provenientes da verdade. Portanto, cada um de vocês deve abandonar a mentira e falar a verdade. Amém. Tem alguém acordado aí? Ao seu próximo, pois todos somos membros de um só corpo. Tá vendo? Tem tudo a ver. Quando vocês ficarem irados, não pequem, apaziguem a sua ira antes que o sol se ponha. Não deem lugar ao diabo. Irado que não apazigua, dá lugar ao diabo. Diabo, olá, tudo bem? Tudo bem. Estou estendendo um tapete vermelho para você, que eu vou dormir brigado com a minha esposa. Então, você já entra aqui, fica aqui no nosso quarto e permanece. Que o meu relacionamento com a minha esposa não está santificado coisa nenhuma. Não, mas eu tenho razão. Ninguém está falando de razão. Né? Só que nós estamos falando de posicionamento. E no posicionamento é muito importante que a gente fale a verdade. Infelizmente eu tinha um amigo, nesse caso é esse o verbo mesmo, que ele falava uma coisa assim: eu sou assim mesmo. Se eu tenho que falar, eu falo. E dou aqui dor. Eu falo. E não fica me julgando, não. Eu falo não, se você está entendendo isso, não é isso que eu estou falando. Posicionamento de Deus, ele é sincero, edificado sobre o firme alicerce da paz. No que passar disso, de novo, sua linguinha, não gostei daquela sua atitude, não gostei. Aquilo não me trouxe alegria. Eu preciso te dizer isso, mas eu te amo do mesmo jeito.
Ah, mas não tem nada a ver, presbítero. Só que santidade no relacionamento é cada um de nós poder olhar no olhar do outro e falar: eu sou o que sou na tua frente e nas tuas costas, porque a minha língua está presinha. Ela está querendo servir a Deus, que está uma coisa. Então eu preciso te falar: sabe aquilo que você fez? Sabe aquele dia que você foi lá, ou que você fez alguma coisa, você falou daquele jeito com o meu filho, você falou daquele jeito, eu não gostei. Eu preciso te dizer isso. Mas não é por causa disso que a gente vai ser inimigo. Eu só preciso te dizer. Porque sabe quando você diz algo assim, você se posiciona e fala assim: eu estou te dando um presente. Presta atenção, maridos, esposas, filhos. Se você diz o que você gosta e o que você não gosta para a pessoa em quem você considera amigo, você está dando um presente para ela. Ó, a forma que você pode me agradar. Tá aqui. Você não precisa ficar: ai, ela falou não sei o quê. Não, você não precisa. Você precisa sentar e falar: oi, a gente pode trocar uma... Eu preciso ser santo no meu relacionamento contigo, e tem algo que você fez que não ficou legal. Irmão, isso não é falta de educação. E ó o que Deus fala: se eu não faço isso, se eu evito o posicionamento. E aqui eu vou falar bem pessoal com vocês, porque o Tiago, ele é um cara que ele gosta muito de apacentar com o pastor Odair. Olha que meu irmão, que o pastor Odair, quando Deus fala para ele: fala isso, é mecânico já, sabe? Não tem aquela emoção. Ele para: é isso, entendeu? Aí eu fico olhando embasbacado para aquilo. Deus, eu quero aquilo para mim. Que todo dia em casa a Raquel pega eu assim, ó, fica me empurrando assim, ó. Vai, Tiago, fala o que você tem que falar, menino, que senão não fala. Ah, mas a mãe fez isso. Você falou para ela que você não gostou? Não, a minha mãe vai mudar mesmo. Não, a minha irmã não vai mudar. Não, fulano não vai mudar. Não, ciclano não vai. Alô? Tem gente acordada aqui? Amém. A gente precisa se despir desse homem do deixa disso. Fala comigo: eu preciso me despir do velho homem do deixa disso. E você está desautorizado, em nome de Jesus, de sair falando o que você quiser, que a tua língua é santa também. Amém? Então é planejado, é com carinho, é com paz. Aí a pessoa vem com os... Quando a gente fala com os 2 pés no peito de volta, você... Amém? Estou indo para o ano da santidade. Irmão, vamos ser sinceros, isso acontece cotidianamente na vida da gente, né? Efésios 4, 25, eu estou indo para o final, tá bom? Efésios 4, versículo 28 a 32. O que furtava não furte mais, antes trabalhe, fazendo algo útil com as suas mãos, para que tenham que repartir. Nenhuma palavra torpe saia da sua boca, mas apenas a que for útil para edificar os outros, conforme a necessidade, para que conceda graça aos que a ouvem. Não entristeçam o Espírito Santo de Deus, no qual vocês foram selados para o dia da redenção. Livrem-se de toda amargura, indignação, gritaria, calúnia, bem como toda maldade. Sejam bondosos, compassivos uns com os outros, perdoando-se mutuamente, assim como Deus os perdoou em Cristo. Irmão, faz ideia de que isso está na nossa Bíblia? Isso é lindo. Isso é o segredo dos relacionamentos santificados. Romanos capítulo 12, versículo 17 a 21. Não retribua ninguém mal por mal. Procurem fazer o bem, que é correto aos olhos de todos.
Façam todo o possível para ter a paz com todos. Amados, nunca procurem vingar-se, mas deixem com Deus a ira, pois está escrito: minha é a vingança, eu retribuirei, diz o Senhor. Pelo contrário, se seu inimigo tiver fome, dele de comer. Se ele tiver sede, dele de beber. Fazendo isso, você amontoará brasas vivas sobre a cabeça dele. Não se deixem vencer pelo mal, mas vençam o mal com bem. Quem ainda está aqui? Amém. Irmãos, há um poder na palavra de Deus. E Deus trouxe essa palavra de relacionamento, de santidade dos relacionamentos, porque nós precisamos, nesse tempo de descanso, entender os segredos de romper em santidade nos nossos relacionamentos. Essa palavra que eu acabei de ler, ela diz assim, não entristeçam o Espírito Santo. Quantos aqui entraram nessa noite, na hora do louvor, e falaram: ai, Espírito Santo, eu quero tudo que você tem para mim? Quem? Vamos lá, gente, vamos lá. Eu quero tudo. Você quer agradar o Espírito Santo? Você quer ver o Espírito Santo sentir vontade de estar no nosso meio? Sentir prazer? E você já parou para pensar? Eu fico pensando nessas coisas. E eu dei uma parada, continuei lendo, porque eu quero te contagiar com algo que não é do Tiago. É viver a eternidade. É dizer, eu vou ficar com ele a minha eternidade inteira. Então, eu não conheci a Raquel, eu queria que ela tivesse prazer em todas as áreas da vida dela. E que ela sorrisse. Eu canso de ver para ela que o sorriso dela salva meu dia. Gente, essa mulher sorri, acabou, eu não sei dinheiro. Eu não sei. Deixa pra lá, não vou brincar agora, não tô falando assim. Entendeu? Mas olha, como é que está a sua vida com o Espírito Santo? Porque quando eu leio uma palavra dessa que fala assim: não entristeçais o Espírito Santo. Aleluia! Ai, Espírito Santo, eu quero te sentir, eu quero seu carinho, eu quero te motivar, falar: vai filho, seja cheio, vai filho, vai igreja, seja cheia, ai que língua maravilhosa, ela abençoa, vai, seja cheia. Gente, Deus é real, Ele é eterno. A gente quase subiu aqui na hora do louvor. A igreja será arrebatada. Gente, como diria, não sei se foi Ezequiel que falou uma vez, cancelaram o voo, que eu estava preparado, eu estava ali, agora vai, agora eu vou subir. Muitas vezes, indo para o final, a gente presume algumas coisas. Sabe o que é presumir, irmão? É você achar alguma coisa. Talvez a sua trajetória de vida, talvez aonde você passou, e tem cura para você nessa noite. Porque talvez você fala: eu nasci na igreja, eu vivi desde pequenininho na igreja. Gente, eu praticamente nasci na igreja batista. Eu achei que eu era gente, já estava lá, né? Já está na escola bíblica, acorda, vamos para a escola bíblica, né? Pega o ônibus vai passar. Estava falando, né, irmão? Estava conversando, o ônibus vai passar. Mas o ônibus só passa de 1 em 1 hora. Se a gente não pegar, aí já é perder 1 hora. E é 1 hora até chegar na igreja. Eu tenho uma coisa, depois você conversa comigo com a minha esposa, a gente tem uma coisa de ficar longe de igreja. A gente está de lua de mel. Agora a gente está de lua de mel com a igreja. Vamos para a igreja? Falta 10 minutos para começar o culto. Acabando de pentear meu cabelo. Irmão, chega de 35 km para ir, 35 para voltar. Mas eu nunca tive isso. Só que a gente muitas vezes formula opiniões quando a gente tem uma trajetória eclesiástica, sabe?
Eu era da igreja tal, fui para a igreja tal, eu era da escola bíblica, e eu fiz isso, e eu sei que isso é certo, e é assim, e zaz. Não pense no que talvez. Pega essa verdade aí. Fala, cutuca uma pessoa do lado e fala assim: presta atenção. Presta atenção agora. Não pense no que talvez seja certo. Ou crie uma opinião independente da palavra de Deus. Aí fala assim: verifica o princípio. Tira suas dúvidas. E faça o certo. Gostei. Aí, o negócio tá bom. Gente, pode perder a hora. Nossas preferências e afinidades, elas não têm a menor importância na vontade de Deus. Eu estava olhando no olhão do irmão aqui. Cadê ele? Onde ele está? Cadê o Miso? Está aí, Miso? Cadê ele? Não sei. Aí, Miso. Aí. Lembra? Te falei. Estava olhando no olhão do Miso ontem. Deus ministrou isso aqui comigo. As suas preferências e afinidades não têm a menor importância na vontade de Deus. Cada relacionamento que não ofende, né, os princípios de Deus, ele esconde um tesouro. Olha só que legal, Luz. O relacionamento, qual é seu nome? Átila. O seu relacionamento com o Átila, não sei quanto tempo, não sei se você já conhecia ele bastante tempo, conhecia? Não, então, esconde, se não tem falha de princípio, por exemplo, se o Átila não está, nossa, todo mundo a favor do aborto, sabe, algumas coisas assim, sabe, tipo, se o Átila não vota, não vou falar isso. Mas enfim, entendeu? Se não tiver nada fora de princípio, o seu relacionamento com o Átila esconde um tesouro de Deus para você. E isso acontece em todos, fala todos. Todos os relacionamentos que nós temos. Todos. Só que os nossos... como é que é? A nossa afinidade, né? O pastor... Não vou fazer propaganda também, entendeu? Deixa lá, que lá é por afinidade. Mas não tem nada a ver com a vontade de Deus. Mas eu gosto mais desse. Esse aqui veste as roupas que eu acho legal. Esse tem um estilo mais legal. Esse aqui não é muito certinho. Não, esse aqui é mais... Não tem nada a ver. Esse aqui o filho é muito bagunceiro. Esse aqui o filho é comportadinho. Esse aqui não tem nada a ver. Esse aqui é liderança. Uau. Tiago, capítulo 2, versículo 8, diz assim: se vocês de fato obedecerem à lei real encontrada na escritura que diz: ama o teu próximo como a ti mesmo, estarão agindo corretamente. Mas se tratarem os outros com favoritismo, olha isso que está na sua Bíblia e na minha Bíblia. Se vocês tratarem os outros com favoritismo, estarão cometendo pecado e serão condenados pela lei como transgressores, pois quem obedece toda a lei, mas tropeça em apenas um ponto, torna-se culpada de quebrá-la. Nem preciso continuar, que eu já li lá no início. Vou dar uma reforçada. Aquele que trata com favoritismo quaisquer, aonde quer que seja, está pecando, está entristecendo o Espírito Santo. Que quando você olha no olho de cada irmão que está aqui, você lembre disso. Deus tem um segredo guardado. Cada pequena conversa, cada gesto, cada aperto de mão. Hoje é culto de ceia, meu irmão. Cada gesto, cada aperto de mão, cada momento onde a pessoa para e fala: está tudo bem com você? Deus tem algo poderoso para a sua vida. Você não pode passar. Gente, isso aqui é para a liderança da igreja. Nós corremos muito e muitas vezes passamos direto assim, não, tchau. Eu estou indo, não tem medo. Eu não ensaio, é isso aqui.
Tinha um segredo ali, tinha um tesouro ali. Passou. Quando a gente fica fazendo opinião, a gente cai no engano que o diabo mais gosta, que é o engano da vaidade. Quando eu construo um caráter baseado no que eu acho correto, eu estou simplesmente trazendo vaidade e autoavaliação egoísta para a minha vida. Olha que forte. Eu sou assim, eu entendo dessa forma, me desculpa, mas eu penso dessa forma. O que isso tem a ver com Deus? Tiago 3:13. Quem é sábio e tem entendimento entre vocês? Que demonstre o seu bom procedimento, mediante obras praticadas com humildade, que provém da sabedoria. Contudo, se vocês abrigam no coração inveja amarga e ambição egoísta, não gloriem-se disso, nem neguem a verdade. Esse tipo de sabedoria vem do céu, não. É terrena, não é espiritual, ela é demoníaca. Pois onde há inveja e ambição egoísta, aí há confusão e toda espécie de males. Mas a sabedoria que vem do alto é antes pura, depois pacífica, amável, compreensiva, cheia de misericórdia e de bons frutos. Ela é imparcial e ela é sincera. O fruto da justiça semeia-se em paz para os pacificadores. A palavra de Deus aqui em Tiago, ela está dando outra chave muito importante para os nossos relacionamentos. E talvez você fale: poxa, mas quanta coisa! Pois é, está na Bíblia, está lá. Esses homens mudaram a vida, morreram em cruzes para deixar isso aqui escrito. Quer uma palavra reveladora para a nossa vida? Olha só, toda vez, para saber, ó, se vocês prestarem atenção nisso daqui, vocês vão ter uma igreja família perfeita daqui a uns anos. Toda vez que há inveja e confusão, toda vez, mas por que escolheu o Gustavo? Mas por que foi o Pedro? Por que foi o Wesley? Por quê? Olha só, aqui está escrito: confusão e toda espécie de males, ambição egoísta, inveja. Essa sabedoria aí, ó, tem nada a ver com Deus. Isso aí é egoísmo. Sabe quando Deus ainda não te deu o ministério que você queria, ou que você entende que você é merecedor? Meu irmão, minha irmã, Deus é o Deus do tempo. Aleluia. Eu e Raquel passamos 5 anos numa caverna. Não foi 5 dias. Talvez você chegou na igreja, não sei quanto tempo, e está no seu momento de oração falando: Deus, por quê? Por quê? E a única coisa que Ele te diz é: filho, sai dessa confusão, sai dessa inveja egoísta. Isso não tem nada a ver comigo. Eu te amo tanto. Tem tanta coisa pequena aqui que eu ainda preciso te ensinar. A autoridade, tem filhos de Deus aqui, vão receber essa palavra. A autoridade que eu te dou, filho e filha minha, a autoridade que eu te dou e ela é inegável. Porque eu te der, eu confio no pastor, no presbítero, no homem, na rua, no metrô. Todo mundo vai olhar para você e vai ver: ei, tem Deus nessa pessoa. Ei, ora por mim, ora por mim. Eu sei, você é profeta. Sei. Eu?
Cereja do bolo. Fala comigo, cereja do bolo. Cereja do bolo. Calma, ainda tem ceia. Há um poder dado pelo próprio Jesus sobre os relacionamentos santificados. Fala comigo, há um poder. Maravilhoso. Talvez o maior. Dado por Jesus a relacionamentos santificados. Efésios 4, de 1 a 7. Como prisioneiro no Senhor eu rogo a vocês, vivam de maneira digna, sejam completamente humildes, dóceis. Gente, é muita repetição, não é? É muito investimento nesse tema, não é? Lembra do Pareto lá do início? É muito. 7 mandamentos falando de relacionamento. É muito investimento. Talvez o apóstolo Paulo e Tiago sabiam do que estavam falando. Como prisioneiro no Senhor, eu falo, vivam de maneira digna, sejam completamente humildes, dóceis, sejam pacientes, suportando uns aos outros em amor. Façam todo esforço para conservar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Há um só corpo, um só Espírito, uma só fé, um só Senhor, né? Um só corpo, um só Espírito, assim como a esperança para a qual vocês foram chamados. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, que é sobre todos, por meio de todos e em todos. E cada um de nós foi concedida a graça conforme a medida repartida por Cristo. Fala comigo, templo, igreja, corpo de Cristo, membros do corpo. Se você tivesse treinado mais, eu ia te chamar aqui para me ajudar. Aí, já tremeu, né? Irmãos, todas essas coisas, diz assim na minha Bíblia e na sua Bíblia, em 1 Coríntios 11, versículo 11. Todas essas coisas, porém, são realizadas pelo mesmo Espírito. E ele distribuiu individualmente a cada um conforme quer. Conforme quer. Ora, assim como o corpo é uma unidade, embora tenha muitos membros, e outros todos membros, mesmo sendo muitos, formam um só corpo. Assim também com respeito a Cristo, pois em um só corpo todos nós fomos batizados em um só Espírito, quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres, e a todos nós foi nos dado a beber de um único Espírito. Não é minha intenção entrar aqui com você na questão mais de corpo, das funções do corpo, mas nós falamos um pouquinho, talvez eu falei alguma coisa, eu não me lembro agora na hora do louvor, mas presta atenção. Templo do Espírito Santo, quem que é? Fala forte. Quem que é? Seja pessoal, irmão, porque eu estou sendo pessoal. Você sabe que tem uma grande diferença de um pregador subir aqui nesse altar santificado por Deus e não ser pessoal? Se eu for generalista, eu tô deixando indignidade nesse altar. Eu não posso ser generalista. Eu tenho que falar, Tiago. Eu tenho que fazer com que o negócio seja comprometimento, que tenha comprometimento comigo. Então vamos lá. Quem é o templo do Espírito Santo? Eu. Quem é a igreja? Eu. Não. Quem é o corpo de Cristo? Olha só, não presta atenção na chuva não, que a chuva é bênção. Presta atenção aqui. Eu e você somos templo do Espírito Santo. Amém. É isso mesmo. Nós somos selados com Ele, Ele está aí dentro e nós somos o templo. Por isso que eu tenho que tomar cuidado e tal, porque eu tenho que cuidar do templo. Agora, igreja e corpo de Cristo, nós somos. E esse mistério só acontece no domingo, às 6 horas da tarde, quando você vem, adora daquele jeito que você adorou. E nós somos a noiva, nós somos a igreja, e nós somos o corpo. Aleluia. Tiago, por que você está falando isso? Porque muita gente entende errado e está daqui fazendo tabelinha de culto. E aí fala que não precisa ir na igreja. Não, mas eu sou a igreja. Mas eu sou o corpo. Não, quando você pisa aqui
ou vai em algum lugar que estão 2 ou 3 em nome de Deus, você se torna igreja, você se torna corpo, você faz uma função. Você não vira só pé, você pode ser o pé, mas do teu lado vai ter a mão, e do teu lado vai ter a cabeça, e do teu lado vai ter a orelha, e aí todo mundo junto vai adorar a Deus. Isso é verdade. Não tem como você ir para casa e achar que a igreja está lá e só tem o quê? Um pé lá. Isso não existe. E ó, voltando lá no início, relacionamento só se faz de um para o outro. Então não tem como não estar junto. Não tem como não estar junto. Caminhando para o final, Efésios 4 diz, João 17 diz, e aqui Jesus finalizando: minha oração, isso aqui é Jesus falando com você, minha oração não é apenas por eles que estavam ali com ele, mas eu rogo também por aqueles que crerão neles por mim, por meio da mensagem deles, para que eles sejam um só, Pai, como tu está em mim e eu em ti, que eles também estejam em nós, para que o mundo creia que tu me enviastes. Dê-lhes a glória que me deste, para que eles sejam um, assim como nós somos um, eu neles, tu em mim, que eles sejam levados à plena unidade, para que o mundo saiba que tu me enviaste e os amaste igualmente como me amaste. Pai, o Senhor Jesus está orando: Pai, quero que os que me deste estejam comigo onde eu estiver, e vejam a minha glória, a glória que me deste, porque me amaste antes da criação do mundo. Pai justo, embora o mundo não te conheça, eu te conheço, e estes sabem que me enviaste. Eu os fiz conhecer o teu nome e continuarei a fazê-lo, a fim de que o amor que tens por mim esteja neles e eu neles esteja. Cutuca o irmão e fala assim: irmão, estou terminando. Então presta atenção. Me ajuda aí porque a chuva está forte. Vai lá, fala assim: o poderoso e habilitador resultado da santificação nos relacionamentos é a unidade em relação ao nosso propósito. Feche seus olhos, baixe sua cabeça, não olha mais para cá. Hoje não há mais saída. O Senhor quer a santificação dos teus relacionamentos, dos nossos relacionamentos. Não dá mais. Não dá mais para eu falar: não olhe para cá, fale com Deus. Não dá mais para eu falar: Senhor, eu amo minha filha, eu amo meu irmão, eu amo meu pastor. É momento de ser. É momento de demonstração de amor. É momento de olhar no exemplo de Cristo como nosso Salvador, demonstrando o amor não fingido, sincero por nós. Mas esse amor é o elo de santificação dos relacionamentos. Não há saída. Ele é amor. Qual tipo de relacionamento que você tem com Jesus? Isso tem a ver com o seu relacionamento familiar,
relacionamento no teu trabalho, relacionamento na igreja. Quando Jesus orou por nós, Ele garantiu uma unidade perfeita. E quando nós santificarmos os nossos relacionamentos, Ele entrega para a gente o segredo do reconhecimento de todo mundo. Eles vão dizer: ali está um povo que realmente caminha com Deus. Não é porque você não fuma simplesmente. Não é porque talvez você tem um ou outro procedimento que você considera, na tua opinião, correto. Mas Deus tem tocado nossos corações, tem tocado o teu coração, para entender que santidade nos relacionamentos é coisa séria, e que Ele é habilitador para o fluir de Deus em nós. Se você diz que você ama seu irmão, se você diz que não ama, se você está chateado, se de alguma forma você está sendo roubado na misericórdia, não de tanto ressentimento que você tem, você não está conseguindo ter misericórdia das pessoas, perdoá-las, e aí raiz de amargura começa a tomar conta. Deus tem amor para você. Deus tem um amor que vai romper com tudo isso. Fala com Ele. Pai, em nome de Jesus. Jesus, obrigado, Jesus, pela tua oração. Obrigado por revelar que somente nos relacionamentos nós conseguimos praticar o teu amor. Somente nos relacionamentos nós conseguimos manifestar o teu amor ao mundo. Obrigado, Jesus, porque dedicaste uma oração a nós que estamos aqui hoje. Porque lembraste de nós. E o Senhor falou que queria a gente sempre contigo. Obrigado, Jesus, que nessa hora o teu amor revelado e lembrado nesse momento que se segue possa injetar, ó Pai, um poder explosivo na tua igreja, um poder de relacionamentos santificados, um poder, ó Pai, que possa gerar, Deus, a resposta que o mundo precisa. Nós queremos esse poder de Ti, Senhor. Sacia nossa sede, em nome de Jesus. Amém? Santifique seu relacionamento.